aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, nesse calor maravilhoso, nesse Natal tropical. Olha só que bênção divina que a gente tem com um Natal super tropical. Enfim, o tema da aula de hoje é Primavera de Praga de 1968. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre esse tema, explicar com detalhes o que é a Primavera de Praga, até mesmo porque nós já fizemos vídeos sobre a Primavera dos Povos de 1848 e fizemos vídeo também sobre a Primavera Árabe 2011, que está praticamente ainda em curso. Então aí falaram assim, fala sobre a Primavera de Praga de 1968 para a gente entender. Um dos eventos mais importantes que vai gerar uma das consequências mais importantes durante o período de Guerra Fria é a Primavera de Praga. Praga, capital da Tchecoslováquia, que não existe mais enquanto país. Hoje nós temos República Tcheca e República da Eslováquia, mas tudo bem, isso é um outro assunto. O que acontece? O conceito de primavera, vocês já estão cansados de saber. A primavera representa ou revoluções ou revoltas que ocorrem onde os movimentos se afloram, por isso o nome primavera, né? Primavera dos povos, primavera árabe, que acontecem coisas onde a população se revolta, se ergue de certa forma para combater alguma coisa naquele país. Então a gente vai chamar aí de primavera. E qual que é o contexto? A Primavera de Praga acontece em 1968. Agosto de 68, para ser mais específico. A Tchecoslováquia era um país socialista alinhado aos interesses da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que, inclusive, eu já abordei isso em alguns outros vídeos aqui, que quando um dos grandes líderes, né, que a gente tem aí da União Soviética, talvez o grande líder, que vai ser o Joseph Stalin, ele faleceu em 1953, alguns bons anos antes aí da gente falar dessa Primavera de Praga, o mundo socialista, ele de certa forma, ele fica abalado, ele começa a tentar se transformar. Porque existiam aqueles que ainda eram defensores de um socialismo à la Stalin, que é um socialismo mais centralizador, de partido único, e começaram a surgir também no mundo socialista aqueles que são os reformistas, né? Aqueles que não aceitam, não queriam mais aquele modelo stalinista de socialismo, que queriam mais reformas, mais uma abertura política, econômica. Isso ficou muito claro em vários países. Por exemplo, na nossa aula sobre Revolução Chinesa, eu expliquei para vocês que o Mao Tse-tung ele era alinhado ao Stalin, mas ele não era alinhado ao Khrushchev, por exemplo. Então ele promoveu a Revolução Cultural Chinesa como forma de combater as reformas à abertura, tentar centralizar mais o poder na China, né, que a gente já falou sobre isso nos anos 60, 70 na China. A Tchecoslováquia vai passar por algo bem específico. Por exemplo, em janeiro de 1968, assume como chefe de Estado na Tchecoslováquia o Alexander Dubček, que era secretário-geral do Partido Comunista Tcheco, né, da Tchecoslováquia. Só para explicar, em países que você tem o Partido Comunista, nós não falamos presidente, mas assim, de partido, por exemplo, a gente fala como secretário-geral. Mas isso aqui pra gente não vai ser utilizado, tá? Não é que não seja importante. Mas o Dubček ele assume como chefe de Estado na Tchecoslováquia e ele anuncia que ele deseja promover reformas, ele deseja promover um processo reformatório, um processo reformista na Tchecoslováquia. Então o Partido Comunista da Tchecoslováquia, ele acaba se dividindo em duas alas. Uma ala que seria uma ala antiliberal, que é contra esse tipo de processo de liberdade, né? Que é contra, seria um socialismo mais centralizado. E essa ala que a gente está falando agora, que é uma ala reformista ao qual o Dubček pertence, que pretende promover reformas no país. Reformas em que sentido? Reformas políticas, sociais, culturais, econômicas. Ele desejava, por exemplo, abrir, né, o país para uma liberdade de expressão. Os veículos de comunicação passaram a ter mais liberdade de expressão.
ele também tinha um interesse de permitir com que a Tchecoslováquia tivesse uma liberdade de culto religioso, o que não era permitido anteriormente. Ele procurava ter uma relação com outros países, até mesmo alguns capitalistas, que seria uma relação econômica, uma abertura econômica. Então, ele tentava promover uma série de reformas que culminavam numa transformação, de fato, no que seria um modelo socialista da Tchecoslováquia. Até mesmo eliminar o sistema que seria o sistema de partido único, onde o Partido Comunista da Tchecoslováquia tivesse todas as ações no país. E é nesse processo, por exemplo, que os social-democratas, né, eles acabam ganhando muita força, o Partido Social-Democrata. A social-democracia, eu já trabalhei aqui, mas eu vou falar de uma maneira bem direta para vocês. A social-democracia, o conceito ele pode se transformar, variar de acordo com o tempo, mas na base a gente entende a social-democracia como um modelo que busca transformações através de reformas de maneira moderada. Hoje a gente define a social-democracia, essas reformas, né, de cunho muitas vezes social, mas dentro de um processo capitalista. Então é o pessoal que fala assim, vamos transformar, vamos até manter colocar o Estado como um organismo que vai proporcionar um estado de bem-estar social para a população, reformas, programas sociais, mas bem moderadas dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema que não vai ser tão fechado assim. Então começa a surgir vários grupos, né? A proposta do Dubček é justamente fazer essa abertura, essas reformas. E a população gostou, grande parte da população, entre muitos jovens, estudantes, intelectuais, trabalhadores, muitos gostaram das propostas feitas por Dubček. Porém, o que acontece? O governo soviético, que estava pesadão ali dentro de um processo de Guerra Fria, no final dos anos 60, o bicho estava pegando, o governo soviético, lógico que não aceitou, porque entendia que a Tchecoslováquia, propondo essas reformas, as reformas de Dubček, estariam fazendo com que a Tchecoslováquia se afastasse cada vez mais do bloco soviético. E é aí que o Dubček ele acabou não sendo convidado para as reuniões do Pacto de Varsóvia. Eu já falei aqui na nossa aula sobre Guerra Fria que o Pacto de Varsóvia seria uma aliança militar entre algumas potências soviéticas, principalmente do leste europeu. A Tchecoslováquia, inclusive, fazia parte do Pacto de Varsóvia, mas ela estava sendo basicamente retirada, o Dubček, dentro do governo Dubček, do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele seria mais ou menos não, ele é uma resposta dos países socialistas, mas cuidado que o Pacto de Varsóvia não entram todos os países socialistas, tá? Por exemplo, a Iugoslávia, por conta do título, não entra no Pacto de Varsóvia por interesses políticos diferentes. Mas o Pacto de Varsóvia era uma resposta ao que o mundo capitalista, as principais potências capitalistas tinham, que era a OTAN, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então a gente tem essa ideia de que a Tchecoslováquia foi meio que excluída, né, dentro do governo do Dubček do Pacto de Varsóvia. É aí que no dia 20 de agosto de 1968, as tropas do Pacto de Varsóvia, da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, de fato, a aliança política militar, né, dos países socialistas, ocupam a capital da Tchecoslováquia, Praga. E a população de Praga reagiu à ocupação do Pacto de Varsóvia, a ocupação soviética nas ruas da capital. Mas de que forma que ela reagiu? Ela passou a ir para as ruas, mas de forma pacífica. A gente não teve um processo extremamente violento de guerra, foi mais de forma pacífica. Não estou falando que não teve conflito, mas a proposta era ir de forma pacífica para as ruas para resistir e mostrar o interesse da população da Tchecoslováquia em fazer as reformas propostas pelo Dubček. Então o que acontece? De forma pacífica foi feita aí, a gente costuma dizer que no geral de forma pacífica, tá muito quente aqui, eu tô passando a mão em tudo aqui tirando suor. De forma pacífica, a maioria foi feita a Primavera de Praga. E alguns vão dizer, alguns historiadores dizem que foi de forma espontânea, que a população passou a ir para a rua de forma espontânea, mas você precisava ter um mínimo de organização para poder resistir à ocupação do Pacto de Varsóvia. Então como que eles faziam?
começaram a surgir várias estações de rádios amadores na capital Praga, que eram estações extremamente provisórias, que duravam algumas horas ou alguns dias, que elas, para não serem identificadas, essas estações elas eram abertas e logo depois eram fechadas. Elas passavam a informação para a população do que estava acontecendo, onde você tinha movimentação do Pacto de Varsóvia, quais as ruas, quais as regiões onde o negócio estava sendo mais pesado. E aí a população conseguia se direcionar para onde que a gente vai para poder resistir. Então essas estações de rádios elas eram importantes. O Pacto de Varsóvia, ele tentou fazer, né, colocar ali o seu mecanismo, né, os seus engenheiros, eles atuaram para poder inibir, né, para poder causar interferência, mas mesmo assim as estações de rádio tinham um grande apoio de técnicos importantes da Tchecoslováquia que estavam alinhados ao reformismo do Dubček. Então essa população passou a ir para a rua, mas de forma pacífica. Mas mesmo assim não teve jeito, porque os soviéticos conseguiram inibir a movimentação aí da Primavera de Praga, e aí o Dubček acabou sendo preso e a influência aí, a União Soviética conseguiu manter a sua influência no governo, no Partido Comunista da Tchecoslováquia. E aí colocaram no lugar do Dubček uma pessoa, um político que era secretário-geral do Partido Comunista, inclusive, naquele período, que era alinhado aos interesses da União Soviética, que vai ser o Gustav Husak, tá? Acabou por aí? Aí você pode até pensar, né? Não, então a Primavera de Praga acabou, ali mesmo em 1968, o Gustav Husak, alinhado aos interesses da Tchecoslováquia, assumiu o poder, manteve-se então o domínio do Pacto de Varsóvia, da União Soviética sobre a Tchecoslováquia, porém, isso gerou consequências lá na frente, tá? Isso gerou consequências que serão bem mais profundas. Então a gente costuma dizer que a Primavera de Praga ela não chegou a ser um fim, mas ela acabou sendo um meio, mesmo com a derrota, mesmo com a opressão imposta pelo Pacto de Varsóvia no país. O Gustav Husak, ele passou, o período que ele vai governar é o período que a gente vai chamar de normatização do país, onde ele está propondo essa retomada contra, né, acabar com as reformas do Dubček, que tinha feito antes, e retomar essa ideia do que era a União Soviética, né, essa imposição, a centralização maior de poder. Só que, no dia 16 de janeiro, como resposta a tudo isso que estava acontecendo, um jovem de 20 anos chamado Jan Palach, ele acabou ateando fogo sobre o próprio corpo como forma de protesto ao governo soviético dentro da Tchecoslováquia. Ele ateou fogo sobre o próprio corpo, ele se matou, na verdade, e depois dele outros jovens acabaram fazendo o mesmo. Eles acabaram se tornando símbolos da Tchecoslováquia, símbolos do movimento da Primavera de Praga, mesmo que eles tenham feito isso após, né, a Primavera de Praga. A Primavera de Praga tinha acabado tendo seu fim. Isso tudo que eu estou falando para vocês vai gerar tempos depois, lá em 1989, lembrando que 1989 também é um ano emblemático, que a gente tem a queda do Muro de Berlim, a gente tem um enfraquecimento ainda maior da União Soviética, que alguns anos depois vai cair. A gente tem em 1989 uma outra revolta, uma outra revolução que vai acontecer na Tchecoslováquia, que é a famosa Revolução de Veludo, que também de forma pacífica se chama Revolução de Veludo, porque foi também de forma pacífica, com o enfraquecimento da Guerra Fria, do socialismo durante a Guerra Fria. Lembre-se, a gente não pode falar como o fim do socialismo, tá? Não é esse o termo, a gente fala do enfraquecimento durante a Guerra Fria. Com esse processo, uma nova onda de revoltas aconteceu na Tchecoslováquia para pôr fim ao governo socialista. Agora já não era pelas reformas, mas sim para definir o fim do socialismo já nesse período final de Guerra Fria. E de fato, nesse período, então o governo socialista da Tchecoslováquia chegou ao fim, e mais para frente, já em 1993, a Tchecoslováquia se fragmenta, se tornando aí um país chamado República Tcheca e outro a República da Eslováquia, certo? Então o socialismo teve o fim, coincide aí com o fim da Guerra Fria. Eu acho que é muito importante dizer isso para vocês, para a gente fazer aquela reflexão, contextualizar. É muito importante que a gente coloque que a Primavera de Praga ela já mostra para a gente um desgaste das relações soviéticas na Guerra Fria, principalmente que vem após a morte do Joseph Stalin. Então essa
é o ponto que vocês precisam mais entender sobre isso. E lá na frente, em 1989, através da Revolução de Veludo, que é feita de forma pacífica, por isso veludo, pacífico, algo bem mais leve, né? Então a gente vai ter o fim do governo socialista, depois em 93 a divisão entre República Tcheca e República da Eslováquia. Acho interessante dizer isso, aí eu vou falar uma questão pessoal, que um dos motivos de eu gostar de história é que eu sempre gostei muito da história dos países, desde criança. Então eu sempre gostava de bandeiras, de hinos, de entender o que era na história. Então até pensava na época, até fazer geografia, quando eu era criança, até criança não, já adolescente pensava nisso. E a primeira Copa do Mundo de futebol que eu tive, que eu adoro Copa do Mundo, apesar de não ser um grande fã de futebol, no sentido, você sabe, eu tenho outros esportes aí que eu gosto mais. E eu lembro que na Copa de 90 ainda existia a Tchecoslováquia, né? Eu não tinha consciência do que estava passando na Tchecoslováquia naquele período da Revolução de Veludo, um ano antes. E eu lembro que eu fiquei super empolgado com esse Tchecoslováquia. Como pode ter um país chamado Tchecoslováquia? Eu olhava a bandeira e eu até gostei, torci na Copa de 90 para a Tchecoslováquia. Foi uma das coisas, assim, inclusive, que me fez... uma das pequenas coisas que foi acumulando para um dia eu virar um profissional da área de humanas, né? Então, enfim, é só uma historinha básica aqui, rápida para vocês. Mas entendam, Primavera de Praga foi uma série de revoltas de forma pacífica que o povo fez para apoiar as reformas do Dubček, mas que foram abaladas pelo governo central da União Soviética através do Pacto de Varsóvia. Isso vai gerar consequências lá na frente, certo? Gente, foi um grande prazer, ela é bem rápida mesmo, Primavera de Praga, é bem simples se vocês perceberem. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que a gente falou aqui. E foi um grande prazer, um enorme prazer. Grande beijo, gente. Fui! E tô suado pra caramba, vocês percebem, olha só como eu suor aqui.